Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje falando de imigração. Comigo no programa, o advogado e professor da USP, Antônio Rodrigues de Freitas Júnior. Doutor, quais são as principais dificuldades de quem chega em um novo país? O que se espera? A primeira grande dificuldade é a obtenção da regularidade da situação migratória. A primeira dificuldade é estar documentado para começar a exercer os atributos da cidadania, ou seja, ter direitos. Regularização migratória. Regularização migratória. Agora, é preciso ter presente que a imigração, em geral, ela não é fruto de a não ser excepcionalmente, né? A regra do imigrante é estar em busca de oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego. E essas oportunidades estão cada vez mais escassas, inclusive para os nacionais. Consequentemente, a segunda grande dificuldade, que está associada à primeira, é obter regularidade migratória com vistas à possibilidade de obtenção de uma atividade econômica regular. Algumas empresas têm contratado estrangeiros, só que alguns desses estrangeiros recebem bem menos do que os brasileiros. É quase uma atividade análoga à escravidão. Na prática, é isso que tem acontecido? Olha, nós temos o problema da redução à condição análoga de escravo, que é um problema sério, um problema indiscutivelmente grave, relevante, precisa ser tratado. Mas existe, claro, que com relação ao imigrante, sobretudo o imigrante não documentado, existe uma situação de vulnerabilidade adicional em relação ao brasileiro, adicional em relação ao nacional. Isso faz com que essas populações sejam mais propensas a ser vítimas de condutas ilícitas, de crimes como esse. Não só redução à condição análoga de escravo, como também tráfico de pessoas, enfim, toda sorte de exploração vil que se pratica contra o trabalhador, recai sobre o imigrante, sobretudo o imigrante indocumentado, de maneira mais intensa. E é por isso que há necessidade de termos políticas públicas de acolhimento para o imigrante, né? Observando a sua situação particularmente vulnerável. O que é interessante notar, nós temos pesquisado isso na universidade, é interessantíssimo notar que mesmo aqueles imigrantes que ingressam no Brasil com situação regular plenamente resolvida, por exemplo, aqueles provenientes dos estados do Mercosul, Chile e Bolívia, com os quais nós temos tratado de livre residência, são, portanto, pessoas que bolivianos, são, portanto, pessoas que poderiam ingressar e exercer atividades, não apenas residir, como exercer livremente atividades profissionais e econômicas no Brasil, são, entretanto, estatisticamente mais vulneráveis e, consequentemente, são alvo de exploração desse tipo. Nós temos diversos casos de bolivianos vitimados por situação de tráfico, situação de redução à condição análoga de escravo, sendo que eles estão, portanto, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, plenamente vulneráveis, então, plenamente regulares. Portanto, o problema da vulnerabilidade do imigrante precisa ser olhado com uma perspectiva um pouco mais atenta do que com os trabalhadores, em geral, nacionais. Agora, professor, se o recorte for a cidade de São Paulo, a capital tem acolhido os imigrantes de que maneira? Da maneira ideal? O Brasil não tem acolhido o migrante de maneira ideal, mas no município de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos organizações da sociedade civil, organizações religiosas que têm dispensado um tratamento indiscutivelmente heróico e importantíssimo no acolhimento do imigrante. Eu diria que a existência dessas iniciativas tem feito o poder público se sensibilizar para a dimensão política que o fenômeno já apresenta e tende a apresentar daqui para frente. Nós não podemos mais lidar com essa questão como se fosse algo que se resolve naturalmente, né? Nós temos no mundo inteiro, vivemos uma situação particularmente conflagrada do ponto de vista da existência de certas regiões com guerra civil, e temos uma situação de crise econômica e crise no mercado de trabalho que tende a intensificar esse fator, e o governo brasileiro, o governo federal e os governos estaduais e municipais devem estar atentos para a necessidade de desenvolver políticas e, portanto, ter um olhar qualificado para esse fenômeno, algo que não era assim tão intensamente verdadeiro, talvez há 10 ou 15 anos atrás. O senhor mencionou iniciativas do terceiro setor, inclusive o padre Paulo, que é quem
O responsável pelo projeto Missão Paz, inclusive no centro de São Paulo, ele esteve aqui no programa, ele faz um trabalho belíssimo. Agora, a Prefeitura de São Paulo também tem algumas boas iniciativas, algumas ações pontuais, por meio da sua Secretaria de Assistência Social, de acolhimento, não? Tem um trabalho interessante, um trabalho que precisa naturalmente ser intensificado, precisa ser expandido, mas a Prefeitura de São Paulo, digamos assim, deu sinais de se sensibilizar para essa agenda. Agora, quando o senhor fala em a necessidade de mais políticas públicas, algo específico? Os entes devem se reunir? Veja, é uma coisa interessante isso. Qualquer país que se leve a sério sobre esse aspecto precisa saber o que ele quer do imigrante, o que ele quer da política migratória. O Brasil não sabe o que quer da sua política migratória. O Brasil tem um estatuto velho, rançoso, produto do regime militar, quer dizer, que é a expressão, a face visível e invisível da ditadura expressa em diversas dicções dos seus artigos. O Estatuto do Estrangeiro é o documento por excelência da decadência do regime militar, de 1980. E até hoje nós sequer conseguimos conduzir o debate político ao ponto de termos elaborado um consenso em torno de uma nova lei do estrangeiro. Nós temos um importante e interessante documento, que é o Estatuto do Refugiado, no Brasil de 1997, portanto, bem mais recente, mais contemporâneo, mas que tem, na verdade, que ser ajustado para o novo fenômeno do refúgio contemporâneo. Contemporâneo que eu digo, desses anos, né, em que vivemos diversas guerras civis, diversos fenômenos. Da Colômbia, a Síria, a países da África, Congo, etc., nós recebemos o fluxo de refugiados dessas localidades. E o Estatuto do Refugiado também merece ser adaptado. É bem mais avançado, é bem mais contemporâneo, mas merece um ajuste. O que eu quero dizer em síntese é o seguinte: por que não renovamos, por que não alteramos o Estatuto Estrangeiro? Eu fui secretário nacional de Justiça em 2002 e me recordo que, naquela ocasião, o governo brasileiro já tinha expressamente publicada a sua necessidade, a sua percepção da necessidade de alteração do Estatuto Estrangeiro. E de lá até cá não fizemos nada. Por que não fazer? Porque nós não sabemos ainda o que queremos da nossa política migratória. É preciso ter política migratória. Se talvez não fosse uma agenda tão relevante há 20, 30 anos atrás. No momento presente, qualquer país que se dê ao respeito, se quer ser um global player, precisa ter política migratória. Bom, enquanto não sabemos para onde vamos caminhar nesse assunto, existem algumas boas iniciativas ao redor do mundo que poderiam ser replicadas por aqui ou talvez poderiam inspirar os legisladores? Olha, eu lamento dizer que não vejo essas boas iniciativas. Boas práticas a gente tem, inclusive, no Brasil. Estás falando da Missão Paz, enfim, de outras iniciativas, de outras denominações religiosas e não religiosas, enfim. Temos atitudes, temos governos, iniciativas de governo, mas, enfim, que não dão conta da grandeza e da relevância do problema. Seja porque são insuficientes do ponto de vista dos seus recursos, do ponto de vista dos seus mecanismos, equipamentos, enfim, disponíveis, seja porque também vivemos uma situação de escassez. Eu imagino que, se temos pouco, será muito difícil avançarmos nessa direção, considerando o agravamento da crise econômica do Brasil. Isso nos inquieta para os nacionais, inquieta, claro, indiscutivelmente, também para outros segmentos vulneráveis ou particularmente vulneráveis. Imigrantes são alguns desses segmentos, não é? Nós temos outros fatores de vulnerabilidade que ainda devem ser vistos com maior preocupação quando essas vulnerabilidades se sobrepõem. Deixa eu ser claro, você imaginar vulnerabilidades étnicas, religiosas, culturais, associadas a vulnerabilidades migratórias, nós não temos o imigrante, o estrangeiro, enfim, culturalmente diverso, religiosamente diverso. Nós temos, na verdade, uma sobreposição, uma multiplicação de fatores de vulnerabilidade. A tal ponto que, muitas vezes, do ponto de vista analítico, do ponto de vista científico, fica difícil investigar em que medida a causa é a situação do imigrante ou a causa é a situação religiosa, étnica, cultural, econômica. Não é fácil ser imigrante pobre de grupos étnicos diferentes, excluídos, no Brasil e no mundo inteiro. No Brasil, eu preciso dizer que também não é fácil. Certamente, professor, o diálogo e a troca de informações me parece fundamental numa situação como essa.
E a Câmara está realizando, por meio da sua escola, a Escola do Parlamento, um curso que trata e discute essa temática. Conta pra gente, que curso é esse? Esse é um curso para o qual a gente devota assim, um grande carinho. A primeira versão do curso foi no dia 10 de dezembro do ano passado, exatamente, propositalmente, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E esse ano nós resolvemos expandir e aprofundar as nossas reflexões em torno dessa questão, começando 6 semanas antes, e, portanto, já estamos em plenas atividades, e a nossa expectativa é de que, como produto, como resultado desse curso, tenhamos assim registrados e atualizadas uma série de informações, convidados professores, acadêmicos, lideranças de movimentos de recepção de imigrantes, lideranças religiosas, ativistas e também autoridades. É importante que as autoridades, e a ideia de trazê-las é para que elas possam atualizar ao munícipe de São Paulo, ao cidadão de São Paulo, as suas providências, as suas iniciativas. É importante que a gente faça um reexame, um updating nas nossas informações, inclusive estatísticas, que são muito pouco ajustadas sobre esse aspecto, né? Nós temos informações, por exemplo, de que temos, o Ministério das Relações Exteriores diz que nós temos fora do Brasil, nacionais brasileiros, na ordem de 3 milhões, 3 milhões e meio. Mas esses dados são relativamente confiáveis, porque, naturalmente, o Ministério das Relações Exteriores tem essa informação, do ponto de vista estatístico, muito mais refinado. Mas o inverso, a recíproca, não é verdadeira, né? Nós não temos exatamente uma informação confiável. O IBGE tem dados, enfim, diversos outros organismos têm dados, exames e pesquisas de população indicam, entretanto, informações bastante contrastantes, né? É preciso fazer um balanço disso. Legal, é importante. O curso São Paulo de Todos os Imigrantes começou na semana passada. Existem mais aulas, elas serão realizadas ao longo das próximas semanas e vai até o mês de dezembro, é isso? Exatamente. Nós queremos reservar o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, como a data de encerramento das nossas reflexões, do nosso balanço em torno da agenda migratória. Perfeito. Você que está acompanhando o programa, quiser se inscrever, entra no site da Câmara, é câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento, e lá você vai ter todas as informações para se inscrever e acompanhar o curso. Tá legal? Professor, obrigado pela entrevista, adorei o bate-papo. Eu que agradeço. O prazer foi meu. Muito obrigado. Bem, eu conversei com o professor de Direito da USP, Antônio Rodrigues de Freitas Júnior. O Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.